Bem-vindos e bem-vindas ao sétimo episódio, sétima aula da série Ciências da Natureza aqui na IMUA Escola do Mar. Na aula passada abordamos os tempos da natureza e hoje vamos aprofundar cada um desses tempos na relação com as organizações humanas, os grupos, seja um casal, uma família, uma empresa, um órgão governamental. E a gente também pode colocar essas lentes para perceber as organizações humanas. O reino mineral é o reino das substâncias, tudo que você consegue ver, medir e pesar. É essa substância que faz o nosso corpo físico. E quando a gente olha para uma organização, o corpo físico dessa organização é sua infraestrutura, são os móveis, os equipamentos, é o nível dos recursos, tudo que ocupa lugar no espaço. Já no reino vegetal, a gente precisa observar os fluxos e movimentos que nutrem a vida. É a força vital da planta que atua sobre o reino mineral, transformando as substâncias, através do dia, da noite, das estações, como a gente já viu em aulas anteriores. Isso no ser humano compõe o nosso corpo biológico, a nossa maquininha que funciona com processos internos, processo respiratório, processo digestivo, processo circulatório. E da mesma forma acontece numa organização. Os processos eles acontecem no tempo e eles se envolvem em rotinas, em ciclos, em ritmos para manter aquela saúde, aquela energia organizacional. O que seriam os processos? Seria a operação, atender um cliente, prestar um serviço, desenvolver um produto. E aí você tem áreas de marketing financeiro, de recursos humanos ou de pessoas, de desenvolvimento humano. Esses dois níveis, eles estabelecem uma conversa. Os processos atuam no tempo, buscando tornar a operação mais ágil, mais eficiente, com mais qualidade, otimizando os recursos, com menos desperdício e mais sustentabilidade. Essa seria uma boa prática de uma organização saudável no nível dos recursos e no nível dos processos. Mas não é só isso, tem algo que torna uma organização mais do que uma máquina. E aí que a gente olha para o reino animal, animado, movimento, comportamento. É no reino animal que começam a surgir os papéis, seja de liderança, seja de união, o esforço do grupo para realizar uma tarefa, seja o senso de proteção daquela espécie, tanto nas expressões de um cardume que demonstra uma unidade, uma cultura de unidade com diversos indivíduos, que na verdade o indivíduo é o cardume, é esse senso comum de pertencimento, quanto em outras espécies onde você tem muitos conflitos, ou você tem relações de disputa, você tem algumas espécies que alguns cuidam dos filhotes enquanto os outros caçam. Essas diferentes formas de se relacionar, de tomar decisões, de reagir ao que vem de fora, de ser mais consciente como grupo, surge a partir de todos os movimentos e comportamentos do reino animal. E quando a gente olha para a organização, a gente está falando dessa cultura. Essa cultura pode ser uma selva, cada um por si, competição, ou então, de acordo com determinados valores ou práticas, ter uma orientação para a justiça, para a verdade, para decisões participativas. É isso que vai tornando uma organização diferente da outra. Os processos e recursos, você tem técnica, você tem métrica, você consegue comprar um sistema e eles vão funcionar de acordo com o que é certo, com o que é errado, com o que funciona e não funciona. Quando a gente entra na esfera das relações, que é essa cultura, que é o que está entre as pessoas, a gente já começa a perceber esses aspectos sutis do clima, se o clima é tenso, se o clima é tranquilo, se o clima é acolhedor para uma conversa, para um diálogo, como é que é o processo de feedback, se é só na reação e machucando o outro, ou então criando um ambiente onde cada um consegue se ouvir e aprender, como é que essa liderança atua no desenvolvimento das pessoas, da sua equipe,
se cada um exerce a sua própria autoliderança, são aspectos dessa cultura organizacional que é única, mas que carrega dentro de si todas as possibilidades de comportamentos, de conflitos, de relações saudáveis e harmônicas, relações sustentáveis, todas as relações que estão presentes no reino animal. Mas então, por que será que as organizações humanas não são por inteiro uma selva? Tem esse aspecto que a gente pode até chamar de reino humano dentro da antroposofia ou da fenomenologia, buscando compreender que além de termos os reinos dentro de nós, tem algo que nos diferencia de um animal selvagem. Todos nós, seres humanos, temos uma biografia, ou seja, temos uma memória individual, onde a gente vai gravando dentro do nosso eu, da nossa autoconsciência, todos os fatos e situações que vão trazendo aprendizados, construindo os nossos valores, o que a gente valoriza e não valoriza em nossas vidas, quais os nossos sonhos, o que a gente pretende para o futuro. Então essa relação tridimensional passado, presente e futuro, a partir de uma escolha individual, surge na natureza humana. E quando a gente vai para uma organização onde tem vários indivíduos e várias individualidades, surge esse desafio maior de estabelecer algo comum para que essa cultura seja harmônica. Então, quando esse grupo se reúne por um propósito, por algo que tem um significado maior e que consegue incluir os sonhos individuais dentro desse sonho coletivo, aí a gente está no caminho de uma organização viva, uma organização saudável, uma organização futurista, mas que já é possível a gente observar e construir nos dias de hoje. Então, se você trabalha numa organização, se você empreende, é dono de uma organização, se você é investidor, independente do papel que você se relaciona com esse grupo, seria legal observar nesses 4 níveis, com essas 4 lentes, como você contribui para a saúde dessa organização e como você pode também ter esses aspectos como um espelho para se trabalhar e ter melhores escolhas nas suas relações com o trabalho e com a vida. Boas reflexões, boas transformações e a gente se vê na próxima aula. Aloha!